Olá pessoas, eu me chamo Cíntia Fonseca e faço parte da Pottery Social. Para quem não conhece, a Pottery Social é uma instituição de assessoria, preparação para concurso e qualificação profissional só na área de serviço social. Além da Pottery, a gente tem o canal do Assistente Social e a Socialis Editora. Eu estou aqui para apresentar para vocês um projeto gratuito que nós temos via canal do YouTube da Pottery Social, que é o Quebrando a Banca. Qual é a proposta? Nós sempre lançamos cursos online pelo canal do Assistente Social, que são cursos pagos, e paralelo a gente lança algumas atividades e algumas aulas no nosso canal do YouTube para que as pessoas possam nos conhecer e também para quem não tem a oportunidade de fazer o curso online, aprender um pouquinho aqui com a gente. Essa proposta do Quebrando a Banca, a gente trouxe, vão ser 2 aulas, certo? Então cola na gente que vai sair uma aula essa semana e uma aula próxima semana, que é resolvendo questões da banca IBFC. Por que nós optamos por essa banca? Porque está tendo um grande concurso aí em Cuiabá, são mais de 20 vagas para assistente social, que é o IBFC que está organizando. Então a gente pegou 2 conteúdos e vamos trabalhar esses conteúdos via questões de prova da banca IBFC. Então fica aí com a gente. Quem tiver interesse, as questões vão ficar aparecendo aqui atrás, mas quem tiver interesse de receber as questões bonitinha, gabaritada, em PDF, é só ir no nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp DDD é 85, porque nós somos daqui do Ceará, 99952 2704, certo? A gente vai botar aqui embaixo, DDD 85 99952 2704. Vai lá e diz: olha, eu queria as questões do Quebrando a Banca IBFC. E aí a gente manda essas questões para vocês. Como eu disse, a gente vai botar as questões aqui atrás para a gente ir acompanhando. Uma aula essa semana, uma aula na próxima semana. E também, quem quiser fazer o curso completo, é só ir no www.canaldoassistentesocial.com.br, que a gente está com um preparatório exclusivo para o concurso de Cuiabá, com conteúdo específico, trabalhando as questões da banca IBFC, direcionando cada um dos conteúdos do edital para o perfil da banca IBFC. Então vamos começar lá, que eu não vou ficar enrolando muito não. Essa primeira aula vai ser o conteúdo de instrumentos do serviço social, instrumentos técnicos do serviço social. Como o conteúdo de instrumentos técnicos de serviço social cai na banca IBFC. Primeira coisa é que IBFC vem de uma trajetória de concursos da EBSER. Então, tanto ele vai usar muitos artigos de autores e de conteúdos da saúde para discutir instrumentos, como ele vai cair um conteúdo que é padrão nos concursos EBSER. Inclusive, quem está aí estudando para EBSER, que é aquele conteúdo de plano, programas e projetos. Então eu trouxe 2 linhas aqui para vocês. Um para a gente discutir relatórios, laudos, pareceres, que é aquele livro Avaliação em Linguagem, da professora Magalhães. E eu trouxe também um debate de planos, programas e projetos, que a base é o conteúdo do livro Planejamento Social da Miriam Veras, mas que você encontra também no livro de Gestão de Projetos Sociais. Certo? Então, se você está estudando para algum concurso IBFC ou para o concurso de Cuiabá, que é o nosso foco aqui, esse conteúdo ele é bastante recorrente nas provas anteriores da IBFC, então a gente tem que estar preparado. Vamos lá para a primeira questão. Como é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar item por item, explicando o que é que está certo e o que é que está errado, e também explicando o contexto, para que vocês aprendam o conteúdo a partir aqui das nossas aulas, certo? Integram a dimensão do planejamento, a elaboração de plano, programa e projeto. Considerando o disposto por Nogueira e Mioto acerca de tais instrumentos, avalie os itens abaixo. Pessoas, o plano, programa e projeto, ele compõe uma das etapas do planejamento, que é chamada de planificação do planejamento. Então não esqueçam isso. Vamos lá para os itens. Primeiro item, ele quer saber quais desses itens estão corretos, certo? Acompanhe aí comigo. Repetindo, quer receber esse material PDF? Vai lá no nosso WhatsApp e pede, que a gente vai estar enviando para vocês. Gratuitamente, pessoas. As nossas aulas de Quebrando a Banca são gratuitas. O plano expressa as intenções mais amplas, as diretrizes
e as perspectivas gerais da mudança pretendida. É a proposta histórica do devir. Correto, pessoas. Nessa tríade plano, programa e projeto, essa é a ordem do tamanho. O plano ele é mais amplo, ele apresenta as linhas gerais do que eu pretendo para aquela política, para aquele serviço. No plano vão ser criados os programas, que é o delineamento do plano, que é eu vou pegar as diretrizes e criar propostas de ação. E dentro do programa eu vou ter vários projetos, que a Miriam chama de menor unidade do planejamento, que é onde eu vou operacionalizar aquelas propostas que estão no programa. Eu vou criar um conjunto de serviços e de ações para operacionalizar, certo? Então é nessa ordem mesmo. Então o plano, ela é dentro da planificação, ele é o mais amplo. Então item 1 correto. Vamos ver os outros itens. O projeto não concretiza o planejamento, visto tratar-se de um documento de orientação da prática e não a prática em si. Não, pessoas, está errado. O projeto concretiza sim o planejamento, porque ele vai delinear os objetivos, as metas, o orçamento necessário, os indicadores, as ações que eu vou realizar, os serviços que eu vou ofertar, certo? Então esse item está errado, porque ele diz que ele não concretiza o planejamento. Ele concretiza sim, certo, pessoas? 3. O plano concretiza as decisões, sinaliza para ações que operacionalizam as intenções e objetivos contidos no programa. Não é o plano que faz isso, pessoas, é o projeto. Então esse item está errado, porque o certo é que o projeto que concretiza as decisões, é o projeto que operacionaliza as intenções e objetivos contidos no programa. Certo? Então está errado porque não é o plano. Item 4. O programa caracteriza-se pela agregação de atividades ou parcialização do plano em relação ao tempo, espaço e natureza do objeto. Correto. Eu vou pegar aquele plano que é enorme e vou parcializar. Aquele plano pode gerar vários programas de acordo com a sua abrangência. Certo? Então o projeto ele vai criar o programa ele vai criar diretrizes, certo, pessoas? Então tá correto. O programa é essa agregação das atividades, dos fundamentos, das diretrizes que o plano, que é mais amplo, pensou. O projeto concretiza as decisões, sinaliza para ações que operacionalizam as intenções e objetivos contidos nos planos e programas. Tá correto, porque a gente já viu no item anterior que não se trata do plano. Então essa questão, itens corretos são 1, 4 e 5. Então o item correto dessa questão é o item B de bola. Certo, pessoas? Está entendido? Vamos passar para a próxima questão. Para quem está aí, nós já temos alguns alunos, né? A gente já lançou o preparatório pelo canal do assistente social. Para quem é aluno do canal, além de vários conteúdos do edital, a gente tem um fórum de discussão. Então, às vezes o aluno, Cíntia, eu fiquei uma dúvida do que tu falou, ou tive uma dúvida dessa questão aqui que eu estou respondendo. Aí a gente está lá no fórum para tirar todas as dúvidas do aluno. Aqui você pode até perguntar, que a gente vai tentando responder, porque são muitas demandas, né? Então, quem é aluno do canal do assistente social, corre lá no fórum da nossa plataforma de curso online e tira as dúvidas. Quem não é, pessoas, sejam, mas se não dá, bota as perguntinhas aqui embaixo nos comentários. Mas, como eu disse, a gente vai custar um pouquinho para responder, porque são muitos vídeos, são muitas demandas, mas a gente tenta, de todo jeito, de toda forma, contribuir nesse processo de formação aí para vocês. Vamos para a segunda questão. Magalhães, que foi até o livro que eu sugeri, né, Avaliação em Linguagem, nos apresenta uma conceituação dos chamados instrumentos utilizados na comunicação escrita. Dentre eles, a autora cita os relatórios e laudos. Adotando a conceituação da autora sobre laudos e relatórios, analise a afirmativa abaixo. Ela vai ter um tópico do livro específico só para explicar a diferença entre esses dois documentos. Por que eu gosto de frisar? Inclusive eu vou trazer duas questões desses documentos. Porque a gente
acaba não tendo essa formação muito específica na graduação e a gente mistura os conceitos tudinho, estudo social, perícia, laudo, relatório, parecer, bota tudo lá como se fosse uma coisa só, e aí nas provas a gente acaba errando porque a gente não sabe diferenciar. Então essas duas questões, essa e a seguinte, vão ser para dar essa sistematização para vocês dos conceitos. Também vai ser questões para você escolher 1, 2 e 3 estão certos, 1 e 3 estão certos. Essas questões são muito complicadas, porque às vezes você fica em dúvida em um dos tópicos e você erra a questão inteira, porque ele está pedindo quais estão corretas. Vamos lá. Item 1. O relatório é um documento escrito no qual um perito com especialização na área emite um parecer. Tá errado, pessoas. Por quê? Porque o elemento de prova se chama laudo, né? Então, para Magalhães, ela vai fazer uma discussão, ela vai dizer que o elemento de prova que vai gerar um parecer, que é um especialista na área que tem que sistematizar, é o laudo e não o relatório. Então, esse item está errado. Vamos para o item 2. O relatório é um documento em que é descrito ou relatado o que foi possível conhecer por meio de um estudo. Correto, pessoas. Entendendo que tanto o laudo como o relatório pode ser resultado de um estudo social e o laudo pode ser resultado também de uma perícia social. No entanto, o laudo ele é um elemento de prova. O relatório ele é um documento descrito ou relatando uma realidade, que pode ser de qualquer processo de trabalho meu. Um grupo de idosos, eu quero relatar como foi, eu faço um relatório. O acompanhamento de um menino em cumprimento de medidas socioeducativas, eu faço um relatório de acompanhamento. Uma situação emergencial, eu faço um relatório relatório circunstanciado, certo, pessoas? Eu tô acompanhando para saber se aquela ONG está realizando o serviço de garantia de direito de uma forma correta. Eu vou fazer um relatório de inspeção, né? Então, todos esses nomes que eu estou dizendo aqui são nomenclaturas que a Magalhães dá para definir relatório. Relatório social, relatório informativo, relatório de inspeção, relatório circunstanciado, relatório da visita domiciliar, certo? Que é o quê? Eu vou relatar o que foi observado nessa visita, que é fruto de um estudo que eu vou fazer quando eu tenho acesso ou ao sujeito, ou à família, ou à comunidade que eu estou estudando. Então, o item 2 está correto. Vamos para o item 3. O laudo é um documento escrito que contém parecer, uma opinião conclusiva do que foi estudado e observado sobre determinado assunto. Correto. A gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, se eu pegar um artigo da professora Eunice Fávero, ela vai dizer que pode ser conclusivo ou indicativo. Aqui ele deixou bem claro que ele quer o conceito adotado pela autora. Então, não só eu tenho que saber qual é o conceito de laudo, como é o conceito de laudo que ela concebe, que ela defende, que ela afirma no livro. Certo, pessoas? Então, aqui ela vai dizer o quê? O laudo é um documento de prova, ele é um documento conclusivo e ele emite um parecer ao final. Certo? Item 3, correto. Vamos ver o item 4. O laudo se caracteriza pela exposição detalhada de todas as providências tomadas em determinada situação e serve para justificar os encaminhamentos adotados. Não, pessoas, isso aqui é um conceito de relatório. O laudo, elemento de prova, analítico e descritivo, vai ter um parecer, vai ter a emissão de uma opinião técnica de um especialista na área. Esses são os conceitos que ela coloca para laudo. O relatório, como eu disse, cada um vai ter uma nomenclatura: social, circunstanciado, informativo, de visita domiciliar e de inspeção, e relatório de acompanhamento. Certo, pessoas? Então, o item correto são apenas o item 2 e o item 3, que a questão vai pedir ao item C de casa. Tá dando para entender, pessoas? Como eu disse, se for aluno do canal, vai lá no fórum que a gente tira dúvidas. Se não for aluno do canal, faz as perguntinhas aqui embaixo que a gente vai tentar responder aqui, porque a gente tem muita demanda. Vamos para a terceira e última questão dessa edição do Quebrando a Banca. Lembrando que são 2 aulas. A próxima aula eu preparei com muito carinho, sabe o quê?
como José Paulo Neto e Yamamoto estão aparecendo nas provas da banca IBFC. Então nós vamos ter duas aulas, essa, instrumentos do serviço social para a banca IBFC, e a segunda aula do Quebrando a Banca IBFC, José Paulo Neto e Yamamoto nas provas IBFC. Então essa semana vocês estão aqui com a gente com instrumentos técnicos, próxima semana só procurar aqui no nosso canal do YouTube, José Paulo Neto e Yamamoto nas bancas IBFC. Vamos lá para a última questão. A prática profissional do assistente social no judiciário o coloca próximo a dois elementos básicos, laudo e relatório. Como eu disse, duas questões sobre esse conteúdo, porque foi bem recorrente. Magalhães nos indica que esses instrumentais são basais ao profissional e, apesar de semelhantes, possuem cada um deles especificidades e diferenciações. Ancorada no dispostos por Magalhães, a respeito do relatório e laudo, analisa as afirmativas. Vocês estão vendo como essas questões são chatas de marcar 1 e 2 estão certos, 3 e 5 estão certos? Isso dá uma perturbação no juízo. Vamos lá. 1. Há diversos tipos de laudo, sendo esses inspeção, informação, acompanhamento, visita domiciliar. Não, até na questão passada eu já dei pesca. Isso aqui são os diversos tipos de relatório. Então, tá errado. O laudo é um documento construído fundamentando-se em análises e deve ser um documento conclusivo. Correto. Vocês lembram que eu disse que tem alguns autores que dizem que não é conclusivo, mas para Magalhães o laudo tem que ser conclusivo. Conclusivo daquilo que é competência do perito assistente social e não daquilo que é competência de quem solicitou o laudo. Cuidado. Item 3. O conteúdo de um relatório deve explicitar as razões pelas quais foram avaliados como viáveis pelo profissional determinados encaminhamentos. Lembra que a gente já discutiu isso também na questão anterior? Então, no relatório eu tenho que justificar por que eu adotei determinada orientação, determinado encaminhamento. Então, o item 2 está correto, item 3 está correto. Vamos ver o item 4 agora. Tanto o laudo quanto o relatório são construídos com base na realização de um estudo. Correto, pessoas. O laudo é um estudo social ou um estudo social enquanto perícia social e o relatório é um estudo social que vai resultar. Não é o Divino Espírito Santo baixou aqui e eu vou escrever um relatório. Não, pessoas. Eu tenho que conhecer aquela realidade, eu tenho que investigar aquela realidade para daí emitir um desses dois documentos, dependendo do que tenha sido solicitado, certo? O laudo, para ser aceito judicialmente como prova, deve abdicar de apresentar descrições, informações e sugestões. Não, pessoas, a gente tem que emitir a nossa opinião técnica. Enquanto perito, especialistas da área, a gente não tem que abdicar de emitir opinião, não. Então tá errado. Corretos estão 2, 3 e 4, ou seja, item A. Certo, pessoas? Nas nossas aulas do canal, a gente explica cada um desses conceitos. Mas a proposta do Quebrando a Banca é explicar os conceitos a partir das questões. Espero ter contribuído aí com vocês que estão nesse processo de preparação para concurso, seja para a banca IBFC, seja porque o edital tem o conteúdo de instrumentos técnicos, seja porque estão se preparando para Cuiabá. E aí, como eu disse, quer essas questões em PDF, pede no nosso WhatsApp 859-9952-2704. Quer o concurso mais completo? Nós temos o canal do assistente social. Inclusive, se você colocar, a gente tem vários cupons que dão 20% de desconto nos cursos. Inclusive, nesse materialzinho tem os 20% de desconto. Se não, no nosso canal do YouTube tem várias outras aulas, tem outras edições do Quebrando a Banca, de outros concursos que a gente preparou. O importante é coletar o maior número de informações possíveis para estudar e garantir a aprovação. Boa sorte e próxima semana tem José Paulo Neto e Yamamoto nas bancas IBFC.